Fala rapaziada, fala família tricolor, como é que vocês estão? Tudo certo? Felipe Sandri na área para a gente trazer informações, últimas notícias e algumas curiosidades sobre São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. É isso mesmo, São Paulo já conhece o seu adversário das oitavas de final da Copa Libertadores de 2025, um adversário tradicional. Temos bons momentos e péssimos momentos contra esse adversário nas competições sul-americanas. Então vamos fazer um apanhado geral aí desse confronto. Quero saber a opinião de vocês também para saber se vocês gostaram desse confronto, se não gostaram, enfim, quero muito trocar essa ideia com vocês. Mas antes da gente entrar no nosso vídeo, quero pedir a sua ajuda. Eu fiquei aqui mais de anos sem fazer vídeo no canal e agora a minha entrega aqui, né, o alcance do canal no YouTube está muito ruim. Então queria contar com a sua ajuda. Deixa o teu like, o teu joinha aqui. É super importante, não custa nada para você, é só deixar o joinha aqui para quem está assistindo o vídeo, para contribuir para a capilaridade desse vídeo, né, para aumentar o alcance desse vídeo. E deixa o teu comentário também aqui para a gente trocar essa ideia, super bacana a participação de vocês, tá bom? Gente, trouxe algumas informações aqui, em alguns momentos você vai ver meu olho indo para outra tela aqui, mas é porque eu anotei algumas coisas aqui para a gente falar sobre esse confronto. Repita, é um confronto aqui, é um adversário que a gente conhece bem, né? Um adversário que a gente tem boas notícias em alguns momentos e notícias não muito agradáveis, como por exemplo na semifinal, né? De 2016 da própria Libertadores, onde o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Nacional. O São Paulo de Edgardo Bauza, todo mundo que visse, né, aquela escalação, aquele elenco do São Paulo naquele ano, jamais imaginaria que o São Paulo estaria numa semifinal de Libertadores. Mas o São Paulo conseguiu, né? Tinha o Caleri já, que era o melhor do time. Caleri, a primeira passagem dele, foi artilheiro da Libertadores naquele ano. Mas tinha Kelvin, tinha Hudson, tinha Centurion, alguns jogadores folclóricos ali, Cortez, enfim, alguns caras ali que realmente é duro de engolir. Mas o São Paulo foi muito raçudo e cascudo, era um time cascudo do Bauza, e conseguiu avançar à semifinal e só não chegou àquela final porque foi assaltado à mão armada, né? Foi operado sem anestesia pelo juiz, principalmente no jogo, tanto aqui no Morumbi quanto lá, né, no Atanásio Girardot, lá na cidade de Medellín. O São Paulo acabou perdendo os dois jogos, né? Perdeu em casa por 2-0 e perdeu lá por 2-1, até saiu na frente com o Caleri, mas aí o jogador de São Paulo foi expulso na sequência e aí, enfim, o Borja acabou sendo o grande algoz do São Paulo, o Borja, Miguel Borja. Exatamente, Miguel Borja acabou sendo o algoz do São Paulo. E o São Paulo perdeu, né, por 2-1 lá também, né, um agregado de 4-1. E o Atlético Nacional acabou se sagrando campeão daquela Libertadores, né? Mas tivemos o confronto também nas quartas de final da Sul-Americana, em 2013. Nessa o São Paulo se deu melhor. São Paulo ganhou em casa no Morumbi por 3-2 e acabou empatando na Colômbia sem gols. E o outro confronto foi na Sul-Americana do ano seguinte, de 2014, e aí foi também uma Sul-Americana ruim para o São Paulo nas quartas de final. Os colombianos derrotaram o São Paulo como mandante de 1-0 e também derrotaram o São Paulo no Morumbi por 1-0. E aí, não, minto, o São Paulo ganhou, né, por 1-0 no Morumbi e perdeu como visitante por 1-0, e aí nos pênaltis eles acabaram ganhando, né, triunfo por 4-1 ali nas penalidades na Sul-Americana das quartas de final de 2014. E aí, gente, agora o São Paulo enfrenta novamente essa pedrinha no sapato, né? São 3 confrontos de mata-mata, 2 vitórias, né, 2 passagens ali pelo Atlético Nacional e só uma do São Paulo na Sul-Americana de 2013. E aí, agora o São Paulo encara esse time que tá muito irregular. Não é aquele Atlético Nacional de toque de bola, de um time que é ofensivo, que vai para cima, que de certa forma acaba sufocando o adversário, né? Porque os times colombianos têm esse DNA, né, de toque de bola, de envolver, de ter o drible também, muito parecido com o brasileiro, mas esse time é muito inconstante, né? Terminou em 5º colocado no torneio Apertura do Campeonato Colombiano, né? Na 5ª posição, então eles tiveram 35 pontos, foram 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, então um time
meio inconstante. Na própria Libertadores, na própria primeira fase, né, ele estava no grupo da morte, dito grupo da morte, junto com o Internacional, com o Bahia e com o Nacional do Uruguai. E ele conseguiu só as vitórias dentro de casa, né, as vitórias como mandante. São 3 vitórias e 3 derrotas, as 3 derrotas fora de casa. Então ele ganhou no começo, né, o primeiro jogo do Atlético Nacional, do Nacional do Uruguai, por 3-0 em casa. Aí perdeu de 3-0 do Inter quando visitou. Perdeu do Bahia de 1-0 lá em Salvador. Recebeu o Inter e ganhou por 3-1. Recebeu o Bahia, ganhou por 1-0. E aí no último jogo contra o Nacional do Uruguai, já eliminado, ele perdeu por 1-0, golzinho no final. Eu vi parte desse jogo e não achei nada demais também essa equipe do Atlético Nacional, mas claro, tem todo esse histórico e é bom São Paulo ficar muito ciente, né, que vai ter dificuldades. Claro, todo jogo de Libertadores é complicado, mas é um jogo que dá para passar. Eu acho que o São Paulo consegue passar. De toda forma, gente, assim, o chaveamento que o São Paulo ficou, mais uma vez, um chaveamento extremamente difícil, né? O São Paulo é impressionante o azar que ele tem para sorteio. Se o Palmeiras tem uma sorte que eu nunca vi na minha vida, né? Acabou pegando o Universitário do Peru, um time facílimo, baba. O São Paulo já consegue, já não tem a mesma sorte, digamos assim, né? Pegou o Atlético Nacional, um time mediano, né, em termos de dificuldade, é um time muito tradicional e forte no seu país, tem uma certa tradição também nas competições da Conmebol, mas em termos de força, nesse momento é um time mediano, e eu acho que o São Paulo consegue passar. Mas o chaveamento do São Paulo está bem complicado. Se o São Paulo conseguir passar, ele provavelmente vai enfrentar o Botafogo, né, que vai pegar a LDU, tem tudo para o Botafogo passar. E aí, meu amigo, passando de Botafogo numa eventual quartas de final, muito provavelmente o São Paulo vai pegar ou Palmeiras ou River Plate nessa semifinal, ou seja, caminho cascudíssimo, pedreira, até a gente poder chegar numa eventual final. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o que você achou do sorteio, o que você achou do chaveamento, o que você pensa do Atlético Nacional. O São Paulo deve ou não focar na Libertadores, porque está encalacrado no Brasileiro. Já adianta aqui minha opinião. Tem que focar no Brasileiro. O que vier depois é lucro. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a Copa do Brasil, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Vamos São Paulo!